Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos deu de estar junto. Em mais uma transmissão dessa palavra do Senhor, a palavra de Deus. Como os dias que se passaram, estamos fazendo hoje também, amado? Amém? Querido, eu falei um pouco quinta-feira das tempestades, das dificuldades, das aflições que a gente está passando, que o ser humano está passando, que a humanidade está passando, E vamos falar hoje mais um pouquinho, desse problema, que o mundo está passando, infelizmente, E o maior conflito que eu acho, a maior tempestade está dentro de nós, está dentro das pessoas, Então, se nós não vencer dentro de nós, nós não vamos conseguir vencer fora, não é isso? Amado, eu entro em muitas casas, Tem muita gente aí desesperado, sem saber o que fazer, meio que perdido, E em muitas vidas a gente vê ali a tristeza, a preocupação, sabe? A fisionomia, assim meia cansada, sabe? Sem saber realmente o que fazer. Mas para isso tem a palavra, Para isso temos a palavra do Senhor, Para que a gente possa vir se fortalecer nele, Crer nele, que ele tem o controle de todas as coisas, Nada fugiu do seu controle, como a gente vem ministrando, pregando, E as aflições, as tempestades sempre vêm na vida do justo, na vida do que tem fé, na vida daquele que não tem fé, não é verdade? Mas na vida daquele que tem Cristo, na vida daquele que tem Deus, ou na vida daquele que Deus mandou e no meio do caminho veio a tempestade, veio a tribulação, veio a dificuldade, ora, nós sabemos que se foi Cristo, que se foi Deus que mandou, com certeza você vai passar. Com certeza nós passaremos por essa tempestade, por esse deserto, Como eu falei quinta, a luta vai vir, o vento vai vir, a tempestade vai bater, Mas com Cristo seremos fortes. Com Cristo nós somos mais do que vencedores, E infelizmente muitas pessoas nunca viveram isso, aliás, a gente nunca viveu. Mas se a gente for olhar atrás, se a gente for olhar para o passado, as pessoas também passaram por isso. Não pense que é só você que está passando, que é só nós que estamos passando, Deixa eu fazer uma reflexão com você que chegou para a gente, Estava ouvindo um pastor falando que quem nasceu em 1900, quem nasceu em 1900, como nossos pais, Pai é de 1930, mas outros nasceram antes, Então, quem nasceu em 1900, aos seus 14 anos de idade, no seu 14º aniversário, já enfrentou a Primeira Guerra Mundial. Não é isso? Já enfrentou a Primeira Guerra Mundial um jovem, que durou ali 4 anos. Durou 4 anos. Então, durou até o seu 18º aniversário, E ele pôde presenciar a morte ali de 22 milhões de pessoas. Não é isso? Então, logo que acaba a Primeira Guerra, vem uma pandemia, uma gripe espanhola que atingiu todo o planeta. Atingiu o planeta essa gripe espanhola e matou 50 milhões de pessoas. Foi 2 anos, realmente durou 2 anos a gripe, Então, só aí ele já presenciou a morte de
mais ou menos 72 milhões de pessoas, quem nasceu em 1900 aos 20 anos de idade, já tinha presenciado tudo isso. Mais ou menos aos 25 anos de idade, veio ali uma crise financeira que atingiu, né, 25% da população mundial ficou desempregada, né? 25%, o PIB cai 27% e começa ali uma depressão, né? Muita preocupação na vida daquele povo que nasceu ali em 1900 até o 1925. Então passou por isso aí. Aí aos 39 anos, já passei para a Primeira Guerra Mundial, por uma gripe espanhola, agora por uma crise financeira, agora tá bom. Não, aos 39 anos, vem a Segunda Guerra Mundial. Vem a Segunda Guerra Mundial e ele não tinha ainda 45 anos. Então, não ache que é só a gente que está passando por isso, não. Então, a Segunda Guerra Mundial mata 75 milhões de pessoas no mundo, atinge todo o planeta. Ou seja, a pessoa não tinha 45 anos e já tinha presenciado a morte de quase 150 milhões de pessoas. É isso, amado. É o ciclo da vida. É isso que acontece, é isso que vai acontecer, né? E por que isso acontece, irmão? Por causa da desobediência. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, que as tempestades que vêm em nossas vidas, né? Muitas são causadas, claro, pelo inimigo, porque ele não quer que a gente chegue ao propósito, né? Ele não quer que a gente chegue ao destino, né, que Deus nos determinou que chegasse, então se levanta, causada por ele. E muitas são causadas pelas nossas vidas mesmo, pela desobediência, né? Por que isso acontece? Vamos ler aqui Isaías. Eu não ia ler não, mas eu ia ler só Salmo 34, mas depois nós voltamos para lá. Isaías 24. Isaías 24, 5. Isaías 24, 5. Vamos ler para você ver? Fala assim: a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Eles desobedeceram às leis, ou seja, desobedeceram a Deus, desobedeceram aos princípios bíblicos, né, instituídos por Deus. Eles desobedeceram às leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Então por que vem muitas coisas? Pela nossa desobediência, né? E outras vêm através do inimigo. Vamos ler agora Salmo 34, né? Vamos meditar em alguns versículos desse Salmo, que é muito bom. Depois, se você quiser ler ele todinho, né? Salmo 34, abra aí a sua Bíblia novamente em Salmo 34, seu tablet, né? Seu iPhone, né? Seu computador. Vamos acompanhar a palavra, vou tentar ser breve, né? Que a hora não espera, né? Amém? Vamos abrir a Bíblia no Salmo 34, versículo 4. Vamos ler o 4 aqui. Fala assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 4 fala: busquei ao Senhor, Ele me respondeu e livrou de todos os meus temores, de todos. Ou seja, livrou. Não é que Ele livrou de passar, não, livrou no problema. Deus não vai impedir que a gente passe, que as pessoas passem, que venha o problema, né? Mas Ele livrou dos temores, ele estava atemorizado. Davi estava aqui sendo perseguido. Ele fala: clamei ao Senhor e Ele me ouviu e me livrou. Ou seja, ele passou pelo problema. Então ele estava atemorizado, ele estava sendo perseguido por Abimeleque, né? Então ele fala que clamou a Deus. Vamos ler o versículo 7. Os anjos do Senhor
acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele o livra. Para ele livrar, tem que estar correndo perigo, né? Ele não tem como livrar ninguém sem estar passando por a dificuldade, né? Sem estar passando pela opressão. Vai livrar do quê? Não tem do que livrar. Apesar que eu sempre procuro dizer que quando não acontece nada também é milagre, também é o livramento de Deus. Quando está tudo na bonança é porque Deus também agiu, olhou, né? E nos protegeu dos perigos, né? Vamos ler aqui o versículo 17, pula aí para o versículo 17. O justo clama e o Senhor os ouve, livra-o de todas as suas angústias. Está vendo? Livra de todas as suas angústias. Você está angustiado? Tem muita gente angustiada. É isso que nós sempre pregamos, né? Se fortaleça em Deus. Busque o fortalecimento em Deus, na palavra do Senhor. Não dê muita ousadia para o problema não, para a dificuldade, sabe? Para o vendaval, para aquilo que está acontecendo no mundo. Não. Venha para o Evangelho. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se foram, eis que tudo se faz novo. Então ele livra de todas as suas angústias. Não importa o vendaval que você esteja passando, não importa o vendaval, a tempestade que você esteja passando, ele os livrará. Creia, receba a palavra do Senhor no seu coração, no seu espírito, e creia. O problema da igreja, o nosso, muitas vezes, é que a gente dá mais ousadia para o problema, né? E não para a solução, que é Deus. Ele tem a solução para todos os problemas. Ainda que a gente esteja passando, mas a palavra fala, passará. 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Davi estava abatido, triste, sim, porque até ele fala, porque te abate, ó minha alma. Espera nele, né, com fé e calma, né? É até um hino que fala nisso, né? Então Davi, mesmo passando, né, por esse problema, ele clama a Deus. Ele vem, né, para o Senhor, porque ele sabe que só dele vem o socorro. Só, meu irmão, só do Senhor vem o socorro. É como eu falei quinta-feira, o homem ajuda, a gente ajuda, mas ao mesmo tempo que eu ajudo hoje, amanhã talvez é eu que preciso de ajuda. Então aquele que pode todas as coisas, o Deus que é todo poderoso, o Deus eterno, o teu Criador, sabe? Aquele que te chamou, que te remiu, que te salvou, que se entregou por si mesmo, né? Por amor às nossas vidas, esse sim, esse não precisa de ajuda, ele tem sempre para nos ajudar. E o que ele quer é o quê? Obediência, só obediência. Então, ele salva os de coração contrito, ou seja, entristecido, né? Vamos ler o 19, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Muitas são as aflições do justo. Agora, essa palavra justo, amado, muitas vezes a gente lê e não entende o porquê justo. Se a gente chegar para certas pessoas e falar que a gente é justo, ele vai falar, mas quem é você para falar que você é justo? Querido, você é justo sim, porque o Senhor te justificou, Ele te purificou. Você não é justo, a gente não é justo por merecimento, não, ou por bondade. Nós somos justos pela bondade dEle, né? Por mérito de Jesus em sua vida. É isso que nós temos que explicar para as pessoas, né? Que o Senhor nos vê justo pelo amor de Jesus às nossas vidas. Não é porque você é justo e você vai agora se gloriar. Não. É porque Jesus, Deus, te vê assim. Para aquele que vem, para aquele que procura, né, andar nos caminhos do Senhor, procura ser obediente, procura ser e chegar à estatura de varão perfeito, como está escrito, né? Nós vamos sendo aperfeiçoados até chegar à estatura de varão perfeito, de varoa
perfeito, não é isso? Então, a palavra justo é isso. Não é pela tua performance, não, é pela performance de Jesus, pelo amor, pela graça e misericórdia dele pela sua vida, pelas nossas vidas. Isso que nos torna justo, amém? Então eu vou dar um tema, né, para essa ministração, porque tem que ter um tema e uma palavra, senão não é ministração, né? Atravessando as tempestades. Atravessando as tempestades. Querido, Deus, quando te manda, Ele se compromete contigo. Ele se compromete com você. Vira um compromisso de Jesus, do Senhor. Quando Ele manda desafio, você vai enfrentar. Desafio a gente vai enfrentar. A gente está enfrentando desafio. Quem não enfrenta? Né? Quem enfrentou mais desafio foi Jesus. Né? Quem enfrentou mais tempestade foi Jesus. Né? Falando do Salmo, vamos falar de Davi. Davi enfrentou várias tempestades, vários desafios. E se eu perguntar a você qual foi o maior desafio de Davi, você talvez me fale, irmão, foi matar Golias. Eu te falo que não. O maior desafio de Davi não foi matar Golias. O maior desafio de Davi foi não matar Saul. Foi não matar Saul. Por quê? Quem foi que perseguiu Davi? Não foi o Golias. Golias desafiou o exército de Israel. E Davi chegou lá, né? E enfrentou o Golias. Mas não foi o maior desafio. O maior desafio foi não matar Saul, que era Saul que perseguia. E ele enfrentou mais perseguição, né? Dos filhos, dos seus, principalmente de Saul. Teve a oportunidade de acabar com Saul, mas não fez. Falou, não, o Senhor cuidará. Deus me livre de eu tocar no ungido do Senhor. Não, Davi venceu várias batalhas mandadas por Deus, até porque ele era um rei, né, e reinava sobre um reino, e tinha que ser assim. Mas ele não tocou, né, no ungido de Deus, mesmo Deus já não estando mais com Saul, mas ele preservou. Falou, o Senhor cuidará, o dia dele chegará, e chegou, sem precisar ele fazer nada. Foi um desafio, porque houve perseguição, e é assim que acontece com as nossas vidas, os desafios. Isso são as tempestades que acontecem. É quando alguém desfaz de você, quando alguém despreza você, quando alguém chama de crentinho, né? Quando alguém chama de irmãzinha, de irmãozinho, desse ou daquele, olha ali vai o crente. Isso é um desafio, e você tem que mostrar a diferença realmente daqueles que servem ao Senhor, não só pregando, não só com a Bíblia debaixo do braço, não, mas na prática. Na prática, a palavra não fala em vez de fato, em vez da pessoa ver o que você faz. A palavra fala que nós somos as cartas vivas. O que é que as pessoas têm lido em nós? O que é que as pessoas têm lido em você? Aonde nós chegamos, a gente é lido, a gente é observado. Né? Como crente, como pessoas que servem ao Senhor, uma pessoa que largou o mundo. Então nós somos lidos, somos as cartas vivas. Uma carta tem o destinatário, né? Tem quem escreveu foi Deus sobre você. Então, olha quem escreveu sobre você, Deus. Agora, o que é que os outros estão lendo, né, em nós? Então, nós temos essa tarefa, meu querido, essa tarefa de sermos as cartas vivas de Deus. Então, Davi passou por esse desafio, essas tempestades, né? Agora, como eu falei, tem tempestade que é causada pela desobediência. Vamos citar aqui pelo menos umas 3. Já se passou 20 minutos, não tem quem diga, né? Mas já foi embora. Tem tempestade que é causada pela desobediência. Vamos citar uma aqui, o Jonas.
profeta Jonas, Deus falava para ele o seguinte, ele não precisava ter passado por isso. Era só ter atendido o chamado de Deus. Olha, foi Deus que mandou ele ir. Ele sabia que era Deus que tinha mandado ele ir. Mas ele não foi. Querido, se você olhar no mapa, de Israel para Nínive, é pertinho. Perto, perto. Mas ele pegou um barco contrário. Foi para Tarsis, né? Que hoje é a Espanha. Hoje é a Espanha. Se você olhar no mapa, você assusta a distância que ele percorreu, porque não queria ir, né, atender um chamado de Deus. Então, muitas tempestades em nossas vidas são causadas pela desobediência. Né? Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo, né? Também foi a desobediência. Não era a hora dele sair de casa, não era a hora dele administrar os seus bens, até porque a Bíblia fala que era um jovem, né? Mas a tempestade passa pelo arrependimento. Jonas, ele era duro. Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, né? Porque quando foram procurar, ele reconheceu que aquela tempestade que se levantou foi por a sua causa, foi pela sua desobediência. E ele falou para aquele povo, olha, eu sou servo de Deus, estou fugindo, né, do propósito de Deus. Né? Então, houve essa tempestade na vida dele. E ele só veio orar depois de 3 dias e 3 noites. Né? Então, era para ele, já que ele reconheceu que era por causa dele, né, era para ele ter orado há mais tempo, né? Mas pelo menos a tempestade passou quando jogaram ele ao mar. Então, o filho pródigo, a mesma coisa. Ele passou por uma tempestade como ninguém. Fome, né? Frio, nudez, sem roupa, sujo. Construiu o seu próprio chiqueiro, mas se arrependeu. Foi homem para sair de casa, mas foi homem para se arrepender do mal que ele causou a ele próprio, claro, ao seu pai, né? E ficava esperando o seu filho voltar, e foi o que aconteceu. Então a tempestade cessou pelo arrependimento, né? Mas nem toda tempestade é causada por desobediência. Tem tempestade que é causada, sim, por você estar no centro da vontade de Deus. Sim. Quantas tempestades se levantou na vida dos discípulos quando Jesus mandava eles ir para o outro lado do mar? Inclusive, em Marcos 4,35 em diante, se levantou uma grande tempestade. Mas eles iam para onde? Eles iam para o outro lado ao mando de Jesus. Jesus mandou eles ir. Ou seja, eles estavam fazendo a vontade de Deus, não é isso? Jesus falou que ele veio fazer a vontade do Pai. E quando Jesus pedia para eles ir para o outro lado do mar, então estava fazendo a vontade de Deus. Então tem tempestade que vem na total obediência a Deus. Você está sendo obediente, sim. Não pense que a tempestade veio por você estar pecando, por você estar errando, desobedecendo, ou achando, e nem acredite se alguém fala isso. Porque falaram, para Jó, olha Jó, está passando por essa tempestade porque aconteceu isso, isso e isso. Não é nada daquilo. Porque as pessoas gostam realmente de julgar. Não é isso? Mas nós temos o discernimento para saber se a tempestade é desobediência ou é por cumprir a vontade de Deus. Tem umas que é por cumprir a vontade de Deus. Mas tem o seguinte, tem um porém. Sendo, cumprindo a vontade de Deus que se levanta a tempestade, é mais fácil dessa tempestade ser acalmada por Ele. Ser acalmada, por Jesus. Até porque as tempestades que eles passaram ali, eles tiveram êxito, tiveram sucesso, Inclusive essa aqui de Marcos, ele estava indo para onde? Estava indo ali para um lugar onde havia um endemoniado gadareno. Então essa, creio eu, falo eu, não a Bíblia,
creio eu, que foi o inimigo que se levantou, porque ele possuía um homem ali, né, cheio de espírito, que tinha legiões, e eles não queriam sair. Então ele estava indo para esse lugar. E claro, o inimigo vai tentar barrar, o inimigo vai tentar parar, ele vai tentar fazer com que você desista do seu sonho, fazer com que você não chegue ao seu destino final. Não é isso? Então, tem tempestade realmente que é causada pelo inimigo, mas por você estar cumprindo a vontade de Deus. Outras é a total desobediência da humanidade, como eu li lá em Isaías, né? 24:5. Né? Que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Né? Então, outra tempestade, né? Já falamos de duas, do Jonas, dessa dos discípulos. Agora, Paulo, o apóstolo Paulo, passou também por muita tempestade por obedecer a Deus, por obedecer ao chamado, por vestir a camisa da obra de Deus. Passou por muita, e a última foi ali quando ele foi preso, passou uns tempos preso ali em Cesareia, mas ele apelou para Roma, para César, né? E levaram ele preso, algemado em um navio. E Paulo, mesmo preso, ele falou para aqueles comandantes, para aquele pessoal do navio, 270 e poucas pessoas naquele navio, para que não saísse de Creta, para que aquele navio não saísse. Mas Paulo era um preso, um prisioneiro, e eles não costumavam a dar ouvido à voz de prisioneiro, né? Mas ele, como homem de Deus, como um apóstolo, chamado para fazer a obra de Deus, chamado ali para cumprir com o seu propósito de Deus, ele falou para não partir dali, porque a viagem ia ser perigosa, mas eles não deram ouvido. Você pode acompanhar a história ali, né, no capítulo 27, do 23 em diante ali, né? No 27, né? Você pode ler a história ali que você vai ver que Paulo advertiu para que eles não fossem. Então, Paulo entra na tempestade por desobediência de outros. Paulo era obediente. Paulo estava cumprindo, né, um propósito de Deus de ir para Roma. Paulo ele queria ir para Roma. Mesmo ele preso, mas ele queria evangelizar Roma, né? E evangelizou. Então acontece também isso. Nas tempestades vêm por desobediência de outros. É aquilo que a gente fala. Me diga com quem tu anda, que eu te direi quem tu és. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa, mas está andando com pessoas que não é. Ou seja, então você já não vai ser mais uma pessoa boa. Se você começar a andar com pessoas que não prestam, que mente, que maquina o mal, que tem maldade no seu coração, no seu pensamento, né, você se torna um deles. Mesmo que você não faça, mas você vai pagar o preço. É isso que a gente fala, né? Então, a tempestade veio na vida de Paulo por desobediência de outros. Não deram ouvido à voz de Paulo. Então, ele fala o seguinte, no versículo 23, que aquela embarcação não sofreria dano se eles obedecessem. Paulo ali incentiva eles a comer e fala que um anjo apareceu a ele, né, um anjo de Deus, o Deus a quem ele servia, né, que não ia se perder nenhuma vida naquela embarcação. Querido, eles sofreram. Foi 14 dias e 14 noites a deriva ali naquele navio. Porque não confiaram no homem de Deus, não confiaram nas palavras de Paulo. Dia vira noite ali. Eles não viam mais nada. Não via a luz do sol, não via estrela, não via lua, não via nada. Mas, pelo propósito que Deus tinha na vida de Paulo, aquele navio não afundou. Aquele navio não naufragou. E Paulo falou, olha,
não se perderá nenhum de vocês. E o anjo falou para Paulo, não, esses todos se salvarão. Deus entregou a ti, né? E ali Paulo foi evangelizando e Paulo chegou a Roma, né? Então, querido, as tempestades vêm, mas você que tem o chamado, não importa o tamanho da dificuldade que você enfrentará, que você vai enfrentar. Irmão, eu vou enfrentar? Vai. Só que com Jesus é diferente. Com Jesus você vence. Com Jesus a gente vence, amado, né? Agora, pela desobediência pode ser mais demorado, né? É diferente. Pela desobediência, às vezes demora bastante, né? Mas quando é o inimigo, quando é o inimigo você clama a Deus como Davi clamava a Deus e Deus agia. Deus era presente ali. Mesma coisa nós, mesma coisa você, né? Está enfrentando? Sim. Vamos enfrentar? Sim, mas você vai vencer. Aliás, você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Amém? Ele já fez muito por você, Ele te ama, Ele nos ama, Ele deu o melhor por você. Então, isso que nós estamos enfrentando, isso vai passar. Creia. Tira aí essa preocupação do seu coração. Não se turbe o vosso coração, diz o Senhor. Crede em mim, crede também em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós chegaremos em nome de Jesus. Amém, meu querido? Então, Jonas chegou a Nínive, né? Jesus chegou ao outro lado, a Gadara, né? Ou em outros lugares que ele sempre atravessava, né? E Paulo chegou a Roma. E você também chegará. Você também chegará. Você é um escolhido de Deus, é um amado do Senhor. Então, peça fortalecimento, revestimento, se encha de Deus, da presença, da graça do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Creia nesse Deus eterno, nesse Deus maravilhoso que tem uma eternidade para você. E as demais coisas que Ele acrescentará. Amém, meu querido? Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida sempre, meu irmão, minha irmã. Estamos prestes a voltar em nome de Jesus, para se fortalecendo, dando glória a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Fique com essa palavra do nosso Deus maravilhoso e poderoso que é sobre a sua vida. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, maravilhoso e santo, Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra, pelas tuas misericórdias que tem cuidado de cada um de nós, Pai. Tem cuidado das nossas famílias, dos nossos lares, Pai. Eu entrego, Senhor, nesse momento a cada um, Senhor, na tua presença, Pai. Abraça cada vida. Tira, Senhor, meu Deus, a preocupação, a dificuldade, Pai, a depressão. Muitas pessoas estão depressivas, Senhor, com esse problema, Senhor, mas que eles creiam nesse Deus maravilhoso, na tua palavra que é santa, poderosa e gloriosa, Pai. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo o Senhor, meu irmão, a minha irmã, os pastores, missionárias, missionários, presbíteros, Pai, corpo de obreiro, Pai, diácono, diaconisa, Senhor, novo convertido, nossos visitantes, ó Pai, nossas crianças, jovens e adolescente, ó Pai. Toma a direção das nossas vidas. Espírito Santo, toma o nosso coração para Ti, a nossa mente, o nosso ser, Pai. Abençoa cada um que ouviu essa ministração, Senhor, nesta noite, Pai. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio em Ti, Senhor. Eu creio na força da Tua palavra, na força do Teu poder.
Pai, toma a direção de cada vida, de nossas vidas, Pai. Assume o controle, assume o leme do nosso barco, Pai. E com certeza ele não vai afundar, com certeza ele não vai naufragar, Pai. Nós chegaremos aonde o Senhor quer que a tua igreja chegue, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã. Deus abençoe e as suas mãos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que é todo-poderoso, a unção e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todos digam amém, amém, amém. Deus abençoe.